Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E dentre as muitas histórias e sagas do Superman nos quadrinhos, existe aquele panteão daquelas histórias mais inspiradoras e clássicas do personagem. E nessa categoria, obviamente, o quadrinho Superman As Quatro Estações se encaixa perfeitamente, tida aí como uma das maiores histórias do personagem. Dito isso, Superman As Quatro Estações é uma minissérie de, olha só, 4 edições, né, lançada em 1998. E tem como dupla de criadores o Tim Sale e o Jeff Loeb. A mesma que tinha acabado de lançar naquela época aí uma HQ também pouco conhecida, né, chamada Batman O Longo Dia das Bruxas. O conceito da ideia desse quadrinho é que cada edição da minissérie apresenta uma estação diferente do ano, literal e também simbólica para o Superman. E o grande chamativo dessas edições é que cada uma delas tem um narrador em primeira pessoa. São diferentes pessoas na vida do Superman e suas perspectivas sobre ele. E essa é uma história também isolada aí dentro do universo ali da DC. E funciona muito mais como uma homenagem aí do personagem. Mas vocês vão ver que nessas edições ela pegam várias inspirações de outras histórias também clássicas do personagem e fazem uma mistura aqui. Então, bora começar aí o resumo dessa história. Parte 1, Primavera. Essa edição é narrada pelo pai do Super, o Jonathan Kent. Ele começa relembrando de quando o Clark ainda não era o Superman, o ser capaz de ser mais rápido do que uma bala. E sim, o filho de um homem normal. O Clark está chamando o Jonathan para o jantar, enquanto este está com dificuldade de tirar uma pedra da plantação. O jovem tira esse obstáculo aqui com facilidade. O John, vendo como a força do seu filho só parece aumentar ao longo dos anos, parece chegar numa conclusão, num pensamento, mas ainda não externa isso. Naquela noite, o Clark está acompanhado da sua namorada do colégio, a Lana Lang. Depois da refeição, ele caminha com a Lana, mas ele está pensativo e querendo dizer algo. E ela nota isso. A Lana fala que ele pode dizer qualquer coisa para ela, mesmo se for algo ruim. Mais tarde, na varanda, a Martha e o John conversam. Ele desabafa para a esposa que o Clark está mudando, que ele está ficando diferente. O Jonathan fala que não se arrepende deles terem contado a ele sobre como o acharam e de onde ele vem. O pai do Clark tem receio sobre os poderes que o Clark vem descobrindo e como ele está lidando com isso. A Martha fala para ele ter fé no Clark, de que eles o criaram bem. No final, o Jonathan se pergunta se o Clark poderia estar ouvindo essa conversa. Mas a Martha fala que o quarto dele é lá do outro lado da casa. Não tem como ele estar ouvindo. Daí corta para a página seguinte com Clark em seu quarto e claramente podendo escutar eles. Então aqui nessa etapa da história, né, o Clark ele tá cada vez mais descobrindo seus poderes e eles estão ficando mais fortes. E também a história mostra que, além da Lana, o Clark também tem um amigo chamado Pete Ross, e os três são inseparáveis lá do tempo do colégio. Só que agora, eles estão quase se formando e discutindo o que farão no verão após a sua formatura. O Pete tem grandes sonhos de fazer uma fortuna em Metrópolis, com aquele cara chamado Lex Luthor. De novo, o Clark parece meio distraído e lembra que tem que cortar o cabelo. E quando ele chega no barbeiro, ele vê que consegue enxergar com a sua visão de raio-x a Lana e o Pete falando sobre ele e comentando como realmente ele anda estranho. Realmente o Clark está cada vez tendo novos poderes. Inclusive, a tesoura do barbeiro se quebra ao tocar no cabelo do Clark. O jovem fica com medo e dispara até a sua fazenda, ganhando até na velocidade de trens. A Martha, que estava ali na fazenda, o vê e pede para o Jonathan ir conversar com ele. O Clark fala que está com medo. E os quadros seguintes são na perspectiva da Martha, vendo o Jonathan abraçando o Clark. Ele diz que por mais que o Clark vai ser sempre o filho deles, ele claramente pode fazer coisas extraordinárias. E o que eles podem prometer é que ele e a Martha o amarão sempre. Mas aí, quando um pequeno tornado atinge Smallville, isso vai fazer com que o Clark finalmente perceba o que ele pode fazer com os seus poderes. Ele sai da fazenda dos Kent para observar o tornado. Ele entra dentro dessa força da natureza e vê que consegue sobreviver dentro dela facilmente. Ele vê um conhecido próximo num posto de gasolina, prestes a explodir, e o resgata com sucesso. Esse conhecido fica confuso com tudo o que aconteceu, mas agradece o Clark por ter salvado sua vida. Só que depois, os dois veem o que sobrou de uma das grandes ruas de Smallville, e o dano foi grande. Clark volta aflito para a fazenda e descobre que os seus pais estão sãos e salvos. Mesmo assim, no dia seguinte, enquanto ajuda na reconstrução da fazenda, ele se pergunta se ele poderia ter feito mais.
por todos. E essa dúvida ela fica martelando então dentro da cabeça do Clark. E aí ele procura o pastor ali da cidade, né, para buscar algum aconselhamento, né, alguma ajuda. Ele pergunta se um homem só pudesse ter evitado toda a destruição na cidade e acabasse não evitando ela. O pastor ele fica confuso com a pergunta, mas diz que cada um pode fazer o que pode, alguns mais, outros menos. Mas quando Deus traça um destino, não há nada e ninguém que possa impedir isso. O Clark ainda fica em dúvida com esses questionamentos, e nos dias seguintes ele se forma do colégio, e o Jonathan desabafa na narração que nessa época ele não sabia que o tempo que eles estavam passando juntos ia acabar em seguida. O Clark, numa certa noite, caminha com a Lana e finalmente revela o seu segredo. Ele voa com ela pelos céus de Smallville e grita para ela que ele pode voar, num tom realmente de desabafo, enquanto a Lana mal acredita no que está acontecendo. Ao pousarem, ele diz para Lana que ele precisa descobrir como ajudar as pessoas com esses poderes, mas para isso, ele vai precisar sair de Smallville. Isso a própria Lana acaba falando, mas o Clark promete que vai voltar enquanto a beija. No dia seguinte, o Clark, já de partida para Metrópolis, conversa com a sua mãe e ela fala para ele confiar no seu coração. Depois, nesse cenário belíssimo, o Clark se despede do seu pai e pergunta se ele nunca se cansa dessa vista. E o John diz que não. Aqui é o quadrinho, né, simbolicamente também mostrando, né, que o destino do Clark é diferente ali dos seus pais, que nunca vão cansar ali de Smallville, enquanto o Super vê que ele tem um outro tipo de destino. Daí, então, o Clark se torna, né, o repórter lá no Planeta Diário que a gente conhece. E ao mesmo tempo que começa, então, a atuar na cidade, e ele ainda é esse herói desconhecido. No planeta, ele conhece também seus futuros grandes amigos, o Jimmy Olsen e a Lois Lane. Ele, inclusive, está saindo aqui com Lex Luthor, puramente para conseguir notícias. E temos uma passagem emblemática dessa história, que é do Super salvando esse garotinho de cair da beira de um prédio. E ele elogia o traje do herói. E para isso, ele diz: "Obrigado, minha mãe que fez." Contudo, vemos que o Lex Luthor está de olho no herói e não está gostando dele na sua cidade. Parte 2, Verão. A história agora é narrada pela Lois Lane, e ela está refletindo sobre como as regras de como ser o jornalista dadas a ela pelo editor do jornal, o Perry White, foram perturbadas pela chegada do herói que ela chama de Superman. E ela estabelece como essas regras mudaram, e agora tem que ser dito como antes e depois do Superman. Afinal, depois ela mesma fala que foi ela que veio com esse nome. A Lois confessa que existir alguém que tenha tantos poderes e que possa fazer tudo mexe com ela. Mas a grande pergunta disso é: por que ele escolheu ser herói, com todos esses poderes? Afinal, nós vivemos num mundo onde as pessoas mentem e machucam umas às outras. E, de repente, chega esse homem que ajuda todo mundo. E muito. Por ser uma repórter, todos os seus instintos gritam para ela achar esse Superman bom demais para ser verdade. E sinceramente, eu não vou culpar a Lois, até eu pensaria isso. Inclusive, ela compara o Superman com o príncipe encantado das fábulas que ela ouvia quando era criança. Isso porque o príncipe desses contos, né, ele é perfeito, ele não tem falhas, e tá sempre lá para ajudar. Enquanto isso, numa reunião, o Luthor é interrompido por um recado urgente, e ele encerra a reunião depois de lê-lo. Isso deve ter a ver com Superman descobrindo um submarino escondido perto de Metrópolis, e que dentro dele tinha até uma figura misteriosa. A história depois corta para a base aérea de Metrópolis, e temos o Superman deixando ali o submarino. Detalhe que ele está segurando, né, o veículo com uma mão só. Ele diz que não quer ninguém sair ferido dali. E aí o herói faz um buraco no submarino e faz os tripulantes se renderem pacificamente. Só que um deles agarra a Lois, que estava no submarino, que inclusive era ela a tal figura misteriosa e ela estava lá investigando. E ele a pega como refém. O tripulante grita que era um submarino nuclear e que o Super não é mais rápido que uma bala. Azar o dele que não conhece o herói tão bem, pois o herói o desarma rapidamente e a Lois ainda completa o serviço batendo aqui nesse tripulante, com belos golpes de defesa pessoal. O Lex tenta puxar ali um papinho com a repórter, contudo, ela prefere sair dali voando com o Superman. Esse diz pro Luthor que viu que o submarino tinha a tecnologia da LexCorp. E aí, peitando o mesmo Lex Luthor, ele diz que se achar provas dele em mais crimes, ele vai ficar de olho no Lex. E o Super então sai voando ali com a Lois, né, naquele clima maneiro. Mas quando ele deixa a Lois ali no topo do Planeta Diário, ela dá um aviso bem importante pro herói.
história, de que ninguém mesmo fala com Luthor daquele jeito. E para isso, o Super responde que já era hora de alguém fazer isso. Assim que a Lois desce pelo elevador, ela encontra com o desajeitado Clark Kent, que pergunta com um jeito inocente como ela conseguiu entrar naquele submarino. E ela fica surpresa por ele saber isso. E diz que todos devem ter os seus segredos. Enquanto depois em narração a Lois se pergunta o que o Superman faz enquanto não está evitando o perigo ou salvando pessoas, aonde ele vai, como ele vive, nós vemos o Clark levando uma vida normal e aparentemente muito só em Metrópolis. Até por isso, na cena seguinte, o Clark vai visitar os seus pais em Smallville. Eles têm um jantar agradável, mas o Clark confessa que sente uma solidão em Metrópolis. E no dia seguinte, o Clark vai visitar a casa dos Lang e descobre que a tia da Lana, que cuidava dela, morreu e que a garota deixou a cidade logo depois do Clark também fazê-lo. O padre está ali cuidando do gramado da casa e fala que todos da cidade ficaram orgulhosos de ver o nome do Clark nas páginas do Planeta Diário. E aí é aqui o Clark percebendo, né, que realmente as coisas mudaram e muito na sua cidade. E ele diz, né, que não vê a Lana há anos. O Clark reencontra o seu amigo Pete e descobre que a Lana partiu para viajar pelo mundo. E vemos que o Clark se sente deslocado na cidade enquanto conversa com antigos conhecidos. Ele fala isso para sua mãe naquela noite, mas a Marta garante que ele encontrará o seu caminho. Isso faz parte do crescimento de todos nós e nem sempre é fácil. Voltando para Metrópolis, um grande incêndio está ocorrendo numa fábrica de químicos. A Lois relata sobre os tais Guardiões da Cidade, uma tropa que o Lex inventou para desviar a atenção do Superman. Eles fazem todo o trabalho de resgate, de boas ações, para LexCorp depois levar o crédito, e não o Super. Só que aí o verdadeiro herói, o Superman, chega nesse mesmo local e vê que essa tropa não viu uma mulher que ainda estava dentro do prédio em chamas. O Super, usando seu sopro de gelo, consegue salvá-la e a deixa com os paramédicos. Ela ainda consegue ver ele indo até os céus e apagando o incêndio. Isso enquanto a Lois, observando tudo isso que está acontecendo, fala que não importa quantas vezes ela veja as ações do Superman, ela sempre acaba maravilhada. O Super, no final, diz para alguns integrantes daquela tropa do Lex que eles se descuidaram e quase uma pessoa morreu. A Lois pergunta àquela sobrevivente que o Super salvou o que ela diria ao Superman, e ela diz a manchete do dia seguinte: ele é o meu anjo. Mas a história aqui dessa mulher resgatada pelo Superman, ela não vai acabar aqui. Ela se chama Jenny Vaught, uma cientista daquele mesmo laboratório que estava pegando fogo. O Luthor, mais tarde, vai até o apartamento dela. Ele menciona o Superman para ela, e vemos que a Jenny se tornou obcecada pelo herói, e que sonha todas as noites com ele. Então, o Luthor fala de maneira enigmática que com a ajuda dele, ela vai poder ajudar o Superman. Parte 3, Outono. Agora é a vez da narração ser feita pelo vilão Lex Luthor. Ele já abre falando que considera o seu controle sobre Metrópolis uma grande história de amor entre o homem e uma cidade. E como toda história de amor assim, tem traição, ódio e tragédia. Depois de passar uma noite na prisão pelo incidente do submarino, o Luthor planeja vingança contra o Superman. Enquanto Lex decola, a Lois comenta com o Jimmy que o Superman, ao ter humilhado Lex, pode ter ido longe demais. De volta à sua cobertura, ele diz que se habituou ao rosto da sua cidade, mas que agora ela estava com outro homem, o Superman. Ele relembra que a autopiedade é para os inferiores. Ele aprendeu isso ainda criança. Ninguém nunca mais vai sentir pena de Lex Luthor. Ele trabalha até tarde para recuperar a sua imagem e já planeja como vai usar repórteres e juízes comprados por ele. Até que ele vê o Superman o observando do lado de fora. E o Super só fica voando ali perto do Lex e não fala nada. Mas o Luthor tem bastante coisa para falar. Ele diz que foi ele quem transformou Metrópolis na cidade mais poderosa do planeta e que a fama do Superman é passageira, mas Lex Luthor é eterno. Isso aqui é a frase de Lex Luthor mesmo. O que o Clark não sabe é que o Lex está fazendo uma espécie de lavagem cerebral naquela mulher, a Jenny Vaught, com imagens do Superman e declarando que a sua experiência em bioquímica será útil. E que não só o Superman quer a ajuda dela, como vai precisar dela também. E ele diz isso de novo de forma misteriosa. É algo bizarro. No Planeta Diário, nós vemos que a Lois tem um certo interesse no Clark, pois ela é pega por ele lendo algo claramente pessoal que estava na sua mesa. Até porque tinha algo escrito com LL,
e o Clark revela que significava, na verdade, Lana Lang. A Lois tenta se livrar aqui da culpa, mas de forma inesperada, ela desmaia nos braços do Clark, enquanto Lex, na sua cobertura, diz que está fazendo justiça e liberdade. E bom, não foi só a Lois que desmaiou. Ao redor ali do Clark, ele começa a ver que todos que estavam ali no planeta diário começam a desmaiar. O engraçado é que mesmo nessa situação e desmaiando, a Lois tem forças para perguntar quem é essa tal de Lana Lang. O Clark observa impotente isso acontecer e não sabe o que está causando isso. Enquanto o Clark coloca o seu traje numa cena bem maneira, o Luthor comenta que não importa todos os poderes que o herói tem. Ele pode voar daqui até a Lua, e não vai adiantar em nada. Agora, já como Superman, o Clark voa por toda a metrópolis para encontrar toda a cidade afetada. E um trem descontrolado, que ele consegue parar aqui nessa página dupla lindíssima. Mas dessa vez, segundo Luthor, não vai ter multidões para aplaudir o Super, nem mesmo agradecê-lo pelas suas boas ações. O Clark vai até os laboratórios Star, onde dizem para ele que a cidade foi atingida por um misterioso vírus transmitido pelo ar, que ele ataca e desliga o sistema respiratório das pessoas em segundos. A professora Crosby fala que para deter esse vírus, eles precisariam de muito tempo, do portador original desse vírus e também excelentes bioquímicos. Por último, ela aconselha o Super a procurar quem? O Lex Luthor. E ao ouvir esse nome, o Superman, claro, já fica com muitas dúvidas. E, claro, suspeitas de que o Lex está por trás de tudo isso. Mas, para surpresa do Clark, quando ele chega lá na cobertura do Lex, ele vê que ele tá super bem. Isso porque o magnata trancou, então, o seu prédio numa grande quarentena. O Lex pergunta por que o Super não foi afetado por esse vírus. E vem aqui com uma teoria bem leviana de que talvez esse vírus veio do próprio Superman, já que ele é um alienígena, e que toda a humanidade pode vir a morrer por ter entrado em contato com o Super. Mas ao invés de simplesmente quebrar os vidros da cobertura do Luthor e forçar os funcionários da LexCorp a bolarem um antídoto urgente, o Clark simplesmente pede ajuda do Luthor. E bom, essa era a deixa que o Lex parecia querer, pois ele imediatamente apresenta a Jenny, transformada agora na heroína Toxina. Ele diz que ela quer ajudar o Super e que elaborou uma mistura única de produtos que deve ser administrada nas nuvens, e assim curar todo mundo do vírus. O Clark, a princípio, não quer que ela corra nenhum risco, mas somente ela sabe como administrar esse antídoto nas nuvens, e assim ele parte com ela pelos céus de Metrópolis. E essa bioquímica, ela tá realmente super feliz de poder ajudar o Super, né? Ela tá realizando um sonho para ela. Mas, claramente, aí tinha uma pegadinha do Luthor, pelo que a gente andou vendo aqui na história, né? E isso tudo era um plano que vai acabar, então, abalando e muito o Super. A Toxina e o Superman semeiam, então, as nuvens acima de Metrópolis com produtos químicos. E o antídoto chove, curando toda a cidade. Isso enquanto o Lex lembra de quando, no passado, o seu pai batia nele. Mas quando o pequeno Lex deixou de chorar, isso causou mais dano no seu pai no que ele. E essa história vai ter a ver com o que vai acontecer com o Superman. Porque o problema é quando o Super está voltando com a Toxina. E ela começa a tossir, e muito. Isso porque a Jenny sucumbe à sobreexposição ao vírus e morre nos braços do Superman. O Luthor convence o Clark de que ele não é suficiente para salvar a todos, e ele diz no final para o Clark voltar para o lugar de onde ele veio, antes que condene a todos. E nas páginas seguintes, o Clark volta à sua fazenda Smallville, visivelmente abalado, e diz para os seus pais que ele precisa ficar um tempo ali com eles. Parte 4, Inverno. A última edição dessa saga é narrada pela Lana Lang. Ela revela que estava apaixonado pelo Clark, mas a revelação de seus poderes e a sua partida para ajudar o mundo acabaram com seus sonhos de uma vida com ele. Em Metrópolis, nós vemos que aqueles guardiões do Luthor substituíram o papel do Superman, mas de uma maneira fria e nada amigável. O Luthor observa isso com gosto, enquanto a cidade volta a pertencer a ele. No Planeta Diário, a Lois Lane pondera sobre o sumiço do Superman, como também do seu colega o Clark, que ela também sente muita falta. Ao olhar a mesa do seu colega, a Lois pensa por um momento e pondera rapidamente se o Clark poderia ser o Superman, já que ela começa a fazer as contas do sumiço. Mas logo em seguida,
ela já diz que essa é uma ideia idiota. Ah, Lois, você vai descobrir mais pra frente que não era tão idiota assim. E ao mesmo tempo que a gente estava vendo esses quadros, estava tendo também uma narração da Lana, onde ela diz que ainda não entendeu de por que o Clark revelou o seu segredo. Mas ela, depois de pensar bastante, ela simplesmente se dá conta que é isso que amigos de verdade fazem. Eles revelam os seus segredos e confiam no outro. Em Smallville, o Clark se reúne com a Lana novamente, e eles saem para caminhar. Ela pergunta por que o Clark voltou, e este revela que ele precisa entender algumas coisas. E mesmo ele sendo Superman e que pode fazer tudo, e ele se pergunta se ele pode mesmo. Os dois voltam a reencontrar o Pete, que os repreende por terem voltado para Smallville. Mas na narração, a Lana confessa que sabe que o Pete tem sentimentos por ela, e quando o Clark revelou o segredo só para ela, algo mudou entre eles. A Lana, naquela noite, vai jantar com os Kent, que já são agora como uma família para ela. Contudo, o chefe de polícia interrompe a refeição. Ele tem mais notícias. Um reservatório próximo da cidade está transbordando, e Smallville corre um risco de uma enchente. E assim, todos na cidade vão se refugiar na igreja, pois lá tem um bunker de proteção. Depois do chefe ir embora, a Lana revela que sabe o segredo do Clark para os Kent, e ela diz que ele precisa agir de alguma forma. E mesmo assim, o Clark ele ainda está em dúvida se ele pode realmente fazer tudo, e se pode suportar o peso da responsabilidade em ser esse grande símbolo de esperança para todo mundo, e dessa forma quase todos dependerem dele. O Clark fala com o seu pai, dizendo que ele achava que podia confiar mais nos seus poderes, mas o Jonathan conforta, falando dos seus erros, e que o difícil é saber lidar sabendo dos seus limites. E com o tempo, todos nós aprendemos, mesmo até pro Superman. Na sala da fazenda, a Lana diz a Martha como ela acha que não pode ajudar o Clark, dando conselhos a ele, já que ela é só uma garota vindo de Smallville. A Martha só afirma que o Clark sempre será o Clark deles, mesmo sendo Superman pro resto do mundo. Então a opinião da Lana sempre valerá alguma coisa. No dia seguinte, o Clark ajuda sua família no transporte até o refúgio, mas está decidido a agir para salvar a cidade. Antes de partir, a Lana fala para o Clark que ele pode fazer coisas impossíveis, mas isso não torna fácil ser quem ele é, e que o garoto carinhoso com que ela cresceu ainda está dentro do uniforme dele. Ela beija o Clark antes dele levantar voo em direção à enchente. Enquanto vemos o Superman parando a força dessas águas, usando tudo que pode para parar o curso dela, a Lana narra que enquanto ela andava pelo mundo, as pessoas se perguntavam por que alguém com tantos poderes usaria eles para ajudar os outros, e não em benefício próprio. E ela sabe o porquê. Ela precisava apenas conhecer o Clark de verdade. E imediatamente você sabe quem é o Superman. O carro dos Kent é atingido pela enchente, e o Jonathan é pego pela correnteza. O Super salva a Lana e a Martha, e depois, em desespero, ele encontra o seu pai, mas ele está vivo, e o Jonathan diz ao Clark que ele já pode soltá-lo. A Lana depois ela completa aquele pensamento sobre o Superman e o próprio Clark, falando que a atitude do Clark de sempre querer fazer o bem é o mesmo pensamento instintivo que a gente vê em outras profissões que arriscam, para salvar a vida dos outros, como bombeiros e médicos. Ou seja, o Super ele age fazendo o bem por puro instinto, e é isso que inspira então tanta gente no mundo. Enfim, a família do Clark e a Lana e o doguinho deles estão bem. Naquela noite, a cidade inteira se reúne na igreja, e o padre fala como a ação do Superman salvou a todos e impediu maiores danos à cidade. No dia seguinte, a Lana se despede do Clark e fala que provavelmente não verá por um bom tempo, já que ele vai voltar para Metrópolis e vai continuar com a sua missão de salvar o máximo de pessoas que ele puder. Vemos depois o Clark retornando ao planeta diário, com a manchete da ação do Superman lá em Smallville. A Lois fica possessa, e o Clark só diz para ela que talvez ele tenha a sorte de estar no lugar certo. E em seguida, o Super passa na frente de um daqueles guardiões do Luthor, que ia falhar num resgate, e o Super salva esse garotinho. Ele diz para esse guardião avisar ao Luthor que ele voltou. E esse é o mesmo garotinho lá da primeira estação. E o Super lembra o nome dele, mostrando a diferença das ações do Super para aqueles defensores do Luthor. A Lana termina sua narração falando que terá novos sonhos e uma nova vida em Smallville, enquanto o Super segue determinado como herói em Metrópolis, ainda sob o olhar de Lex Luthor. E galera, assim a gente finaliza essa HQ do Superman 4 estações. E essa é a minha história favorita. A gente tem aqueles quadros, aquelas páginas duplas maravilhosas,
que esse é até um dos motivos que os criadores quiseram fazer essa HQ, porque eles achavam que faltava mais desses momentos em página dupla mostrando as ações do Superman. Mas também ele é uma ótima história fechadinha para, de novo, quem quiser aprender mais sobre o Superman, quem quiser ter um primeiro contato sobre a essência do herói. E a gente vê isso através desses espectadores, né, que vão narrando a história, que torna ela uma narrativa assim mais interessante, diferentona das narrativas habituais que a gente está acostumado a ler nos quadrinhos. E eu adoro vários momentos dela aqui e vários trechos aí que falam sobre o Superman. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam aí de Superman 4 Estações? Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber novas atualizações aqui do canal. E se quiser ajudar ainda mais a Batcaverna, nós temos duas campanhas de financiamento coletivo, uma no Padrim e outra aqui no Clube de Canais no Seja Membro no YouTube. Tem o link dos dois projetos aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.